dualidade ela só pode ser compreendida como a compreendem os taoístas, naquele símbolo maravilhoso do Teiji, e como compreendem todas as visões espirituais. A gente consegue entender na árvore da vida, né, da Kabbalah, a dualidade expressa com o triângulo em cima, representado pela Sefirah de Keter, e embaixo a dualidade pai e mãe, e assim também em todas essas tradições. Todas elas nos levam a entender que a dualidade não é ruim por si só. A dualidade é uma expressão da criação. Quando a criação, ao menos essa que a gente conhece, né? Porque também vale um parênteses aqui, a gente está num universo que, apesar de ser fantástico, maravilhoso, cada dia nos surpreendendo mais com a sua grandeza infinita, cada dia a ciência que hoje domina o conhecimento sendo surpreendida com teorias que são superadas por outras, a matéria escura, a energia escura, né? A começar lá desde o Einstein, que esse movimento vai. Esse universo, a própria ciência hoje reconhece que ele pode ser como, vocês já viram bolha de sabão quando a gente faz, né, espuma, várias bolhas, que ele pode ser uma pequenina bolha dentro de um conjunto enorme. Então, o conceito de infinito ainda nos surpreende. Mas nós, olhando mesmo esse nosso universo aqui, a gente percebe que a dualidade que o compõe, as polaridades que a gente chama de positivo e negativo, e dá uma conotação de ruim para um ou para outro, e não é, né? Geralmente é para o negativo, né? Geralmente é para o receptor, é aquele que atrai. Mas nenhum dos dois é ruim. Esse conceito de mal e bem, nós temos aprendido aqui, trabalhado esse conceito em conjunto, que ele não é um conceito original da criação, né? Conhecer o bem e o mal é um fato de entender a dualidade como algo distorcido. Foi o que nós fizemos. Quando eu digo nós, a raça, a consciência global do homem, o Adão original, em hebraico. Hoje eu estou aqui, né? Vou falar um pouquinho hoje muito de uma parábola, o joio e o trigo é o nosso tema de hoje. Então a gente tem que sair de quem usou essa expressão, que foi Yeshua Bar Yosef, Jesus de Nazaré, esse mestre tão amado nosso. Então, esse Adão Harishon, o primeiro Adão, que era macho e fêmea, eu repito isso sempre, que tinha dentro de si a polaridade completamente harmônica, em algum momento se cindiu, se separou, e o ego surge com as suas características, e é esse ego que no nosso pequeno planeta ainda domina, infelizmente. Nós estamos, eu acredito muito, que nós estamos nos aproximando demais daquela era que a gente chama de era de Aquário, porque o círculo zodiacal, nós também temos falado aqui, e essa repetição eu acho que é sempre boa. Ele é como a reflexão do mapa de um supercomputador cósmico que guarda no registro akáshico, na linguagem do sânscrito, da visão oriental, não só as informações, ele não só registra, como ele processa, né? Ele registra e processa, e nos devolve aquilo que a gente plantou. E nós estamos chegando num caminho que a gente chama de era de Aquário, né, naquela precessão equinocial, e já está chegando mesmo. Então, eu tenho certeza que nós estamos passando por um momento único, pelo menos na história conhecida da humanidade, e que nós estamos vendo aí, por isso que eu escolhi esse tema de hoje, o joio e o trigo, né? É uma figura felicíssima que foi usada por Jesus de Nazaré e que a gente vai trabalhar hoje em cima dela, associando a uma outra, porque não por coincidência, a gente tem falado sempre aqui quando a gente fala que a Torá, que o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, o Pentateuco de Moshe, são um código profundo que vai muito além da história. Então é nesse ângulo que a gente aborda e usa a Torá para associar aquilo que Jesus falou, aquilo que Krishna falou, aquilo que todos os grandes avatares falam, né? Vou usar o verbo no presente porque eles não morrem, eles estão conosco, as suas consciências vibram conosco o tempo inteiro, basta que a gente se conecte com elas, com Cristo, Krishna, Buda e todos os grandes avatares, Eliyahu, Moshe, e por aí vai, né? A gente ficaria desfilando aqui, representando a potencialidade infinita que nós estamos. Conectar a consciência nossa com a consciência de cada um, ou de um deles só, basta para nos conectar ou nos encaminhar a um estado de consciência curado, são, santo,
são, santo, curado, íntegro, unificado. Essa é a nossa busca aqui e a gente procura analisar todos os trechos ou todas as passagens, aproveitando os dias. Quando a gente junta aqui algum tema, é com o intuito de olhar o código profundo. E quando a gente traz a Torá, o Pentateuco, como a gente traz o Evangelho, vamos fazer isso hoje, né? É entender esse código profundo, analisá-lo e tomar isto como uma força de trabalho interno. Eu repito sempre, sem cansar, que isso aqui não é uma coisa ilustrativa para a gente sair daqui sabendo um pouco mais, conhecendo uma parábola nova de Jesus, essa do joio e do trigo. Pelo menos a expressão todo mundo conhece, então eu não estou dando novidade nenhuma em termos de história superficial. Tampouco da história que eu vou pegar hoje na Torá, todo mundo conhece essa história, mas os ensinamentos, os códigos profundos são muito valiosos para nós, que estamos nos movimentando como humanidade, como seres individuais, em caminho de uma purificação, que será voluntária, eu tenho certeza, e será sem dor, eu tenho certeza, porque também é importante que a gente diga aqui que a dor, o sofrimento, como muitas religiões que tomaram de assalto a espiritualidade, não é uma coisa necessária, não é uma coisa que é necessária para que a gente evolua. O sofrimento e a dor fazem parte do desarranjo vibratório que ficou no nosso planeta especificamente, nessa humanidade que evolui aqui. E ele acaba sendo, como tudo, um fator evolutivo. É claro que a dor e o sofrimento vão ter significados e resultados evolutivos para quem sabe aproveitar, mas não é aquilo que a gente tem que procurar, não é aquilo que a gente precisa achar. Essa é uma voz dessa era nova. A era nova não fala, antecipada por todos, mesmo aquele que sofreu muito, fica para nós no Ocidente tão claro, e que tantas vezes é feita uma apologia do sofrimento pelo mau entendimento ou pelo interesse estranho da religião em relação a isso, mesmo ele não foi apologista do sofrimento, por mais que pareça ao contrário. Todos os 3 anos de vida pública e toda a vida anterior desse mestre, nada tiveram a ver com o sofrimento. Sempre foi plenitude, alegria, milagres, curas, né? Transformações, trazendo para perto dele todo mundo, mulheres, né? Companheiras femininas que travam junto com ele, Maria Madalena, Joana de Cusa e Maria de Cleófas, e apóstolos de todas as naturezas, juntando um publicano, um cobrador de impostos, com os pescadores que eram cobrados. Mateus era cobrador de impostos. Veja a revolução que esse ser fez, e aquele momento do Calvário, que tem uma significação muito profunda, tomou um vulto, como se fosse uma apologia ao sofrimento, e as pessoas se esquecem que 3 dias depois ele estava ali vivo, redivivo, tomando o controle completo da vida, como todo o Avatar pode fazer e como todos nós podemos fazer quando chegarmos a esse nível de consciência, que está ali dentro de nós, dormente, mas jamais apagado, jamais ausente, sempre presente, né? E aí eu uso presente com 2 sentidos, né? Presente e nesse presente infinito que é o agora, que está além do tempo e além do espaço, como nós o conhecemos. Dei uma volta toda animada aqui para a gente falar que hoje eu toco no joio e no trigo e vou tocar no trecho da Torá que é analisado nesta semana, chama-se Toldot, que significa do hebraico gerações. Só o nome já é um nome sugestivo. Gerações. Gerações são sucessão de pessoas que nascem, têm filhos, desencarnam, voltam. Vale tanto para as individualidades que se sucedem, vale também para dentro de nós. Porque todo o nosso trabalho aqui, a gente vai sempre, eu deixo isso bem claro, buscar esse símbolo no seu ponto final, no seu ponto crucial, dentro de cada um de nós. Ou seja, cada personagem desse que vai ser abordado hoje aqui, cada parábola como a gente vai estudar do joio e do trigo, a gente tem que entender que são arquétipos que vivem dentro de cada um de nós. Como viveram como personagens, podem ser entendidos assim, tem uma bela simbologia em todos os níveis existe, mesmo na história superficial, e o que nos interessa mesmo, apesar da beleza de todos os tipos de análise, em todos os níveis, é entender como esses arquétipos funcionam dentro de nós. Eu vou, antes de ir para o joio e para o trigo, eu vou falar então, eu falei Toldot, gerações, e qual é a história que é contada em Toldot?
É uma história que, a gente olhar lá superficialmente, ela é muito estranha. Como estranhas são muitas as parábolas de Jesus, né? Como a dos talentos, por exemplo, a do filho pródigo. Fogem um pouco da nossa lógica, do nosso bom senso comum. Esta é a história dos dois irmãos, Esaú e Jacó, os dois filhos de Isaac. Por sua vez, Isaac, filho de Abraão e de Sará. Isaac casa com Rivca e depois de uma esterilidade, todas essas grandes matriarcas passam por primeiros períodos de esterilidade. Isso por si só vale 10 lives. A nossa alma feminina, né, que todos nós temos, representadas por essa matriarca, custa a gerar, é preciso fundir com o masculino, é preciso que a gente funda a nossa dualidade interna para retomar a unidade original, onde macho e fêmea estão juntos, onde não há separação, como a gente separou nesse mundo partido, iludido, o mundo de Maia. Mas Rivka ou Rebeca tem dois filhos gêmeos. Esses dois filhos gêmeos nascem muito diferentes um do outro e conta a Torá que eles já lutavam no ventre da sua mãe. E quando nasce o primeiro, a descrição é perfeita, principalmente na Torá original do hebraico, que é a que eu tenho aqui, e quando a gente lê, a gente vê que às vezes está muito diferente da tradução, porque eu sempre repito, o hebraico é uma língua sagrada, é uma língua mântrica, e quando você traduz para idiomas ocidentais, você precisa fazer adaptações para que seja entendido, e isso muda o padrão energético. É muito sério, né? Nós vivemos aqui uma deficiência energética por olharmos a Bíblia só na sua superficialidade ou com interpretações simbólicas muito pobres, sem entender o lado profundo, que é aquilo que está na mão da Kabbalah. E para dizer com todas as letras, a Kabbalah não está ligada à religião judaica. A Kabbalah é algo fora, completamente fora. Ela existe dentro do judaísmo, porque como também Jesus existiu dentro do judaísmo, criou-se uma religião que tentou afastá-lo completamente do judaísmo, né? Na verdade, não do judaísmo, mas da sua natureza hebreia, né? E quando a gente fala do povo hebreu, é algo universal, né? É algo que transcende religião, que transcende preconceito, que transcende qualquer coisa. E as traduções são muito ruins. Quando nasce o primeiro gêmeo, que é Esaú, ou Esaú, ele nasce peludo, vermelho, né? E Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Tudo isso é símbolo e arquétipo, gente. Eu não vou ficar aqui, senão a gente vai ter uma live de 5 horas. Os dois crescem. Esaú é caçador, é forte, é uma pessoa ativa que vivia saindo e era o preferido do pai de Isaac. Jacó era preferido de Rivka, da mãe. Jacó era preferido da mãe e Jacó era quieto, habitava em tendas. Isso por si só é um símbolo muito grande, mas os dois eram dois irmãos gêmeos que viviam em conflito. E Isaac, no final, fica cego. Eu faço uma comparação fantástica dessa cegueira de um ser, no caso aqui Isaac, o patriarca Isaac, com a cegueira lá no Mahabharata, que é uma tradição, um grande livro, né, que seria a Bíblia, vamos chamar assim, uma comparação muito pequena, né, o Mahabharata da tradição védica. No Mahabharata, o rei Dhritarashtra, que é o pai adotivo, né, dos 5 Pandus, ele também era cego, né? Essa cegueira tem todo um significado, ou seja, é o ego nosso que, apesar de ser um patriarca, ele perde a capacidade de ver. E aí o que acontece? Ele preferia muito o seu primogênito. Só que o seu primogênito, sozinho, não funcionava. Ele era um caçador, ele era um ser agressivo, era um ser guerreiro. E Jacó era aquele que fazia, por habitar em tendas, o contato maior com a divindade. Ele queria abençoar a Esaú. E diz a Esaú isso: vai lá, meu filho, você que é meu adorado, caça um servo para mim, prepare esse servo que eu estou com muita vontade de comer, e eu vou te dar uma bênção. Esaú sai todo feliz que vai receber a bênção e vai caçar. Rivka, a mãe que preferia Jacó, ouve essa conversa e corre para o seu filho Jacó, e diz assim: seu pai vai abençoar Esaú. Não pode, a bênção tem que ser sua. Quem era o primogênito, que pela lei, né,
aquele que deve ser o preferido, era Esaú. O que faz Rebeca? Fantasia Jacó. Pega um pelo de cabra, porque Esaú era peludo, bota no braço de Jacó. Lembrem-se que Isaac era cego. Veste com as roupas de Esaú, prepara ela uma comida e manda que Jacó vá até Isaac. No primeiro momento, Isaac fica desconfiado, mas quando ele sente o cheiro, vejam só, ele não vê, ele vai pelos outros sentidos. Então fala assim, a tua voz está diferente, mas você é o Esaú, meu filho, e eu vou te abençoar. E dá a bênção para Jacó. Gente, o que está acontecendo aqui? Uma trapaça, né? Em termos materiais, acontece uma trapaça. Na lei física que a gente tem, né, que rege o nosso mundo egóico, está acontecendo um ato claro de trapaça protagonizado pela mãe. Isso só já dá muito pensamento para nós, para a gente entender que o mundo real, ele tem leis que superam as leis físicas, e talvez tenha sido por isso que esse grande mestre aqui propôs com toda a clareza que nós evitássemos os julgamentos, porque a razão final não pode ser alcançada pelo ego. E todo julgamento, imediatamente, porque o julgamento tem um reflexo. Como nós somos seres ativos que estamos agindo no mundo, nós estamos mandando para o mundo a nossa vibração, o nosso pensamento, a nossa emoção, a nossa palavra, os nossos atos. Isto está sendo registrado e processado. Qualquer coisa que eu faça, pense, ouça, fale, haja, é ação. E na hora que eu julgo, eu estou promovendo uma ação. Essa ação tem reflexo. E esse ser aqui falou, julgueis e sereis julgados. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Isso é profundo. E a gente não dá atenção a isso. A gente adora criticar, julgar, condenar, sem lembrar que nós estamos criando o nosso próprio destino na medida que isso acontece. Então ele diz, é melhor não julgar, é melhor discernir e não levar o julgamento até o final, porque geralmente o nosso julgamento aqui é condenar, né? Dificilmente, seja na justiça, seja na nossa justiça pessoal, existe absolvição. A maior parte do nosso processo é para condenar o outro, culpar o outro, atingir o outro, sempre o outro, o outro, o outro. Nós esquecemos que nós estamos ligados e somos um. Um grande mestre cabalista, o Maggid de Metzrich, dizia que nós devíamos andar com espelhos pendurados no peito, de maneira que quando a gente chegasse perto de um companheiro de jornada e olhássemos para ele, lembrássemos que junto com ele estávamos vendo a nós mesmos. E a psicologia moderna hoje fala que nós só enxergamos no outro aquilo que nós somos. Então, se eu critico, se eu condeno, eu estou condenando, na verdade, estruturas que ainda estão desequilibradas dentro de mim mesmo. Por mais ocultas que elas estejam, por mais metidas na sombra que elas estejam. Mas o que a Rivka faz? Ela promove a bênção dada a Jacó. E quando Isaac dá a bênção, chega Esaú com a caça que ele pediu. E aí Isaac diz, eu já abençoei seu irmão, não tem jeito. E a bênção é linda. Eu recomendo que vocês vão lá em Gênesis para ver. E ele diz, meu pai, você tem que me abençoar. Tornando essa história curta, ele diz, eu já dei a bênção. Mas vou dar uma bênção para você também. Mas não é a mesma que eu vou dar para o seu irmão. Seu irmão recebeu a bênção. E ele vai receber essa bênção. E ele seguirá pela vida com ela. Esaú fica uma fera e quer matar o seu irmão, e a sua mãe promove a fuga de Jacó, e Esaú também vai embora. Manda que Jacó vá para a terra de onde ela veio para casar, vai casar, enfim, com Léa e Rachel. Não é o nosso foco aqui. O foco é que Esaú fica com ódio de Jacó, e vai cada um para o seu lado. Nós vamos ver essa história se resolver depois de uma forma que é muito interessante, porque no lado das religiões, o que acontece? Fica estigmatizado Esaú como o mal, como aquele que era o filho mau, e por isto, né, valeu uma trapaçazinha para poder passar para Jacó a primogenitura e a bênção, e o Jacó é o privilegiado. Essa é a visão das religiões egóicas. Então Esaú é o demônio, e Jacó é o cara bom.
O que a gente entende quando a gente mergulha profundamente nesse símbolo? Não tem um bom e um ruim. Tanto que houve ali uma trapaça. Mas no final, quem vai receber realmente o seio da consciência crística é Jacó. Por quê? Ele escolhe o caminho de habitar em tendas, de procurar o contato com o mais alto. Esaú era forte, mas era forte materialmente, né? Ele era um sujeito que era forte no mundo. Esaú é o exemplo, o vermelho dele é o vermelho do chakra básico, né? Tornado poder, que conquista o mundo, que vence o mundo. E às vezes é muito elaborado esse poder, né? Hoje a gente vê aí, né? Pessoas que têm poder, e não é só poder físico, não tem força física nenhuma, mas tem poder de dinheiro, tem poder de várias coisas. Esaú é esse arquétipo, e esse arquétipo vive dentro de nós. Ora, esse poder não é necessariamente mal, é mal, enfim, e é demonizado, mas os dois são gêmeos, nasceram da mesma semente. E Jacó procura se ligar a Deus. A gente vai ver a história de Jacó, ele vai ver aquela escada que o liga aonde os anjos sobem e descem. Então Jacó buscava mais a ligação com o mundo superior, sem buscar. E ao fazer isto, Jacó se torna muito rico. É importante que a gente diga isso. Jacó, quando vai sair no final, não nesta paraxá, mas depois, na sequência da história, que é símbolo, nós estamos procurando decodificar o símbolo aqui, Jacó fica muito rico para onde ele vai, casa com Lia, Léa e Rachel, e sai muito rico da casa do seu sogro para formar o seu próprio povo, que vai dar origem ao povo hebreu. Ele vai ter 12 filhos, que são os pais das 12 tribos. Vocês estão lembrando de 12 alguma coisa? As 12 constelações do zodíaco? Os 12 apóstolos desse mestre aqui? O número 12 significa que Jacó traz com ele todo aquele processo de libertação kármica e ele é o centro. Ele será sempre o 13º, que é a porta de entrada no mundo real. Vejam o que eu estou falando aqui. Qual é o mundo real? É o mundo do espírito, que a gente chama de espírito porque é invisível, e achamos, na nossa visão de Esaú, que o mundo não é real. Ora, Jacó vem rico e vai em direção a um lugar onde seu irmão está estabelecido. Ele, para ir para a terra de Canaã, para tomar posse da terra prometida, ele tem que cruzar necessariamente a terra do seu irmão Esaú. E aí as religiões botam essa história muito para baixo, e não é. É ali que está o significado profundo dessa história que começa hoje, nesta paraxá de Toldot, e vai seguir na outra. Quando ele se aproxima da terra do seu irmão, ele fica com medo, porque seu irmão estava com ódio dele, né? Lembra? Ele trapaceou a história, ele fingiu que era o irmão com a cumplicidade, na verdade, né, a criação da história da sua mãe, e ali ele chega no seu irmão, que também tinha se tornado um homem muito poderoso, com exércitos, poder, criou inclusive um povo chamado Edom. E ele tem que passar para encontrar Esaú. Eu estou simplificando a história aqui porque cada pontinho dela dá um trabalho enorme de entendimento, de aprendizado para nós mesmos. Estamos procurando os arquétipos. E ele, na madrugada anterior ao seu encontro, e ele ouve dizer assim dos seus servos: olha, seu irmão está vindo ao seu encontro com mais de 400 homens armados e um exército, e ele fica com muito medo. E ele manda dividir a sua tribo em duas, né, que já vinham com bens, né, gado, ovelha, filhos, servos, tudo aquilo que ele já tinha conquistado como um homem já rico, apesar de ter dirigido toda a sua origem, a sua energia primeiro para o alto, recebendo esta riqueza. E aí ele se prepara para encontrar Esaú. E ele essa noite vai ter a célebre batalha que na Torá, e as traduções ficam loucas com isso, fala assim: Jacó batalha com Deus. Mas ao mesmo tempo é um anjo. É Deus, é um anjo. A própria Torá usa várias vezes a palavra, ela usa Elohim e usa depois Malach, mas o anjo é Deus. Lembra quando a gente falou de Abraão aqui?
Esse código profundo é dizer o seguinte: nós não estamos tratando no nosso estágio evolutivo e jamais estaremos, porque quando nós vamos, o Deus transcendente que cria uma criação completamente inatingível para a nossa concepção, são universos. Imagina, né? O nosso já é essa coisa enorme. Esse Deus transcendente só pode ser entendido quando nós olhamos para os potenciais divinos imanentes em nós, que nós temos malbaratado usando o nosso ego para dispersar, para desgastar, para deturpar esse potencial divino. As razões são do Criador. Por que ele deu esse padrão dinâmico à sua criação? Pelo menos aqui no nosso planeta, assim é. Ora, nós estamos lidando com essa divindade só aqui dentro de nós, é o único lugar onde a gente pode encontrar. E, de uma forma muito significativa, esse Yaakov, que significa aquele que segura, aquele que está no calcanhar, o calcanhar é lá embaixo no pé, ele é o último contato de todo o nosso corpo, do cérebro, na beleza cerebral, do coração, de todos esses órgãos maravilhosos, chega lá embaixo num conjunto de ossos para se apoiar no chão do mundo. Então Yaakov era aquele que estava tentando fazer a conexão do mundo físico, da consciência física com a consciência espiritual. E ele vai batalhar com Deus. Olha isso, gente. Mas ao mesmo tempo é com um anjo. E esse anjo e esse Deus, quem era? É dito isso na Bíblia hebraica com toda clareza. As traduções apagam um pouco isso. Era o anjo do seu irmão, era o anjo de Esav. Uau! Esav não era o mal? Esav não era aquele que era o sujeito que estava fora do padrão, que tinha que ser castigado, estava do lado do demônio? Como é que ele tem um anjo? Como é que ele pode ser chamado de Deus? Yaakov batalha a noite inteira com esse anjo. Inclusive ele tem deslocado a sua coxa. Também é um outro significado que a gente não quer fazer aqui, senão lá vai embora o nosso tempo de live. Mas na batalha, ele no final, o anjo diz: me solta porque está chegando a aurora. E Yaakov assim: agora que eu não vou soltar. Eu só vou soltar aqui quando você me abençoar. E no final o anjo diz: então sim, eu vou te abençoar. Então Deus, a centelha divina, que Yaakov luta, e a luta é a batalha do ego, é a batalha da evolução egóica. Esse é o símbolo que a gente está procurando encontrar aqui. E é aquilo que a gente enxerga de errado, seja no outro, Esav, seu irmão, seja em nós mesmos. Essa batalha de Yaakov era a batalha com a sua própria sombra. Mas a sombra é um anjo. A sombra é Deus. A sombra é um anjo. Sim. Porque nada existe fora de Deus. Não existem dois deuses. Não existe um Deus escuro. O mal. Deus, o mal é só o homem. Caramba, então Deus não sabia que o homem ia fazer o mal? Então não existe esse mal como a gente está com... As coisas são muito mais profundas. E nós precisamos ter a coragem de dar esses saltos conscienciais nessa nova era, que já estava preconizado por todos esses mestres. Ao dizer não julgueis, ao entrar dentro do segredo profundo da vida, como está escrevendo aqui, né, o Alexander Ben Yair, um sod, que é segredo em hebraico, nós vamos percebendo a delícia. Ele luta com um anjo, que é o anjo do seu irmão. Vamos trazer para o significado mais profundo do arquétipo interior. Somos nós. Esaú e Yaakov vivem dentro de nós. E nós precisamos lutar com esta partição que é Deus. A sombra é Deus, para que no final da história a coisa se funda e surja daí uma luz brilhante que não se apague mais. Íntegra, completa. E o anjo, seguro por Yaakov, o abençoa. E na bênção é dita uma frase espetacular. A frase é a seguinte: de agora em diante você não será mais chamado Yaakov, você será chamado Israel. Israel, aparece pela primeira vez o nome Israel. A palavra Israel, por si só, é um conjunto de símbolos profundos. Primeiro é Yashar El. Eu posso pegar as letras hebraicas, separá-las, e juntando eu posso formar a palavra, a expressão Yashar El. Sabe o que significa Yashar El? Direto a Deus. Caraca, isso me lembra Zen budismo. Direto a Deus.
Tudo que a gente tem que fazer nesse mundo é irmos direto a Deus. E na hora que eu olho para o alto e eu vou me descobrir em algum momento me reencontrando dentro de mim mesmo. Porque o alto e o baixo são um só. O que está no alto está embaixo. Então, quando eu salto, eu vou em algum momento encontrar-me dentro de mim. É um movimento completamente fora do padrão de tempo e de espaço. Mas esse é o movimento que a gente faz. E Jacó encontra, quando ele recebe a bênção do anjo, do seu irmão Esaú, era a bênção divina. E ele vai e achar direto a Deus. E doravante você será chamado Israel. Será pai de muitas nações. E aí os seus 12 filhos vão representar o símbolo dessas 12 expressões kármicas que conduzem a nossa evolução até que nós sejamos um, na mão do 13º, que estava representado a ele ali como Jacó. Você quer ver uma coisa? Há outras expressões que eu posso tirar da palavra Israel. Eu posso tirar a palavra Rosh Li, se eu inverter as letras. Significa é a minha cabeça, é o ápice. Israel é aquilo que nos liga em profundidade a tudo o que nos eleva, a tudo que nos glorifica, vamos usar essa palavra, que nos faz reencontrar a natureza original da essência, da fonte. E indo direto a Deus, tudo se resolve. Todos os nossos problemas se resolvem. Por isso é que os grandes santos apelam tanto e nos chamam tanto à oração, à meditação, aos processos que são desprezados pelo comum das pessoas, que fica no campo do misticismo ou de uma religião que faz com que a oração seja apenas um rito, né? Uma obrigação para agradar a Deus. Deus não precisa de agrado. Deus não precisa de agrado. Porque Deus vive dentro de nós. Nesse momento houve inclusive uma luta. A sombra precisa ser trazida à luz. Aí o que acontece no dia seguinte? Jacó acorda já com a sua coxa, né? Porque naquele momento ali ainda não foi completa a sua consciência elevada. E ele acorda e vai encontrar o seu irmão. E aí ele vê Esaú chegando com seus homens. Ele se ajoelha na frente do seu irmão, agora nos arquétipos, tá? Na frente da sua própria sombra, mas ali ele já era Israel. Ele já tinha recebido a bênção. Ele já tinha feito a ponte e diz: meu irmão, me perdoa. Tudo que eu tenho eu dou para você. Eu tenho aqui, você veja que eu fiz fortuna. Eu tenho gado, eu tenho tudo. Eu quero pedir perdão e dar para você tudo o que você, na verdade, merece também, porque você é meu irmão. Eu estou traduzindo aqui livremente. Mas é um diálogo muito bonito. Estranhamente, esse diálogo é oculto pelas religiões, porque Esaú é o mal. Mas sabe o que acontece nessa história, no final dela? Esaú chega para o seu irmão e fala assim: não, meu irmão, eu não preciso de nada porque eu tenho tudo. Lembrem-se, ele é o ego que conquistou tudo no mundo, com as forças do mundo. Mas naquele momento, Esaú e Jacó se juntam. E ele diz assim: eu não preciso de mais nada, a única coisa que eu quero é ter você como meu irmão e meu amigo, e eu quero um abraço. E os dois se abraçam. Olha que lindo isso, gente. Aqueles inimigos originais, iniciais, que um agarrou o corpo do outro, de repente se tornam dois irmãos que se unem, que se abraçam. E aí Esaú diz: ao contrário, eu tenho até demais. Você vai para onde? E aí Jacó diz: eu vou para a terra de Canaã. Selemos a nossa amizade. O meu povo é o seu povo e eu vou mandar os meus homens acompanharem você te protegendo. E os dois ali reúnem, ele leva Esaú para conhecer os seus filhos. Ele já tinha ali todos os seus filhos, menos Benjamim, né? Que quando nasce Rachel vai embora para o outro lado, mas já tinha desde Ruvain, de Reuven ou Ruven até Yosef, e mostra os seus filhos. E Esaú também mostra, ele já havia tomado mulher, a irmã de Ismael, a sua prima. Olha que interessante. E esse processo, se a gente traz para dentro de nós, são as lutas interiores que a gente precisa realizar para entender que a nossa sombra também faz parte do nosso ser e ela precisa ser trazida à luz. E o que acontece nessa história é que naquele momento os dois estavam
Esaú, o aparentemente mau, que depois ficou estigmatizado como Judas Iscariote né? Unido a Jacó. Esse é o final da história, estranhamente oculto. Que o nosso ego oculta, porque o nosso ego acredita que a polaridade pode funcionar existindo um bem aqui, geralmente somos nós, a nossa consciência parcial que se acha boa, condena todo mundo, o errado é o outro, a culpa é do outro, sou eu que sou bom. Isso é a semente do mal. E o Esaú, com raiva, por sua vez, esse mundo polarizado é o que nós vivemos. Este mundo polarizado não tem solução. Tudo que a gente tenta como solução não será nem de perto a solução definitiva, em que nível for. As soluções todas só acontecem quando Jacó, quando luta com a sua natureza divina, mas para ser abençoado por ela. E agarra no final, quando a aurora vai surgindo, olha que beleza o contexto, né? Quando o sol vai se levantando. Eu estou me lembrando agora de um ponto de um caboclo de Umbanda, que foi uma das companheiras da minha infância, o caboclo Muriqui, que é um caboclo, um ponto lindo que diz: a aurora que vem rompendo e o sol que vem surgindo, as flores mais lindas do dia são as Ave Marias, caboclo Muriqui, com Umbanda ele vem chegando. Gente, esse sol que abre ali faz o contexto externo, quando a nossa natureza interna se junta e a bênção se dá, o sol aparece. E aí agora eu lembrei do ponto do cobra coral. Quando o sol aparece, leão na mata roncou, a passarada estremece e uma coral piou, 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 cobra coral piou. O sol aparece na nossa vida, o sol aparece no externo, ilumina as coisas que nós precisamos ser iluminadas. Por quê? Porque eu deixei de ser Jacó e virei Israel, direto a Deus. Ora, gente, no final das contas, os dois irmãos se transformam e Jacó vai para a sua terra prometida para ali se estabelecer. E depois tem a ida para o Egito, tem todo um processo de código atrás de código. A grandeza da Torá, ela infelizmente não é percebida nem pelos judeus como religião judaica, sim pelos cabalistas, sim pelos intérpretes, como a grandeza dos evangelhos. Agora nós vamos para lá. É pouco percebida pelos cristãos, pelas religiões cristãs. A parábola do joio e do trigo, todo mundo já ouviu falar dela, mas ela é uma de riqueza simbólica profunda e tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Como? Sempre, 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 o ponto é a dualidade, que nesse mundo em que a gente vive, e eu não tenho dúvida de dizer que esse mundo está sob a força do ego, o mundo material, o ego iludido, né? O ego que tem poder divino, que é divino, mas quando se acha Deus, ou quando idolatra e projeta Deus em algum lugar, as coisas se confundem, se desarmonizam, tornam-se escuras, o escuro passa a ser ruim, a beleza no escuro também, né? Mas esse escuro ruim do ego, mas é um ser divino que está criando, né? Então, todo o processo desse distúrbio, e aí o taoísmo também nos fala maravilhosamente bem, é afastar as duas coisas harmônicas do yin e do yang, né? Em coisas separadas, que aí fica distorcido, fica uma coisa que gera dor, caos, doença. E nós precisamos refazer tudo isso. É o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos buscando, ainda que não saibamos. E nesses momentos desse ano, nós temos a chance de, nesse mergulho interno, encontrar essas forças. A parábola do joio e do trigo é isso. O mestre, e ele no Evangelho de Mateus, que ela está mais clara, ele diz assim, ouçam essa... Ele sempre começava, Jesus era hebreu, ele vinha da Galileia, segundo a tradição da tribo de Judá, uma das tribos todas originárias daqueles 12 filhos de Jacó. E Jesus diz,
ele sempre começava, isso é traduzido em português por em verdade, em verdade. Jesus falava sempre Emet, Emet, ou Amen, Amen. Ele usava sempre duas palavras que são duas palavras em hebraico muito fortes. Emet significa verdade, e você usa muito hoje ainda em todos os ritos, né, judaicos, como se usa aleluia. Halel significa louvar. Yah, aleluia, louvar a um dos nomes de Deus, que é Yah. A gente tem o hebraico aqui dentro, e como é que a gente, né? Como é que a gente divide as coisas, né, gente? É tão triste, fazendo um parênteses aqui. É tudo tão unido, tudo tão belo, é tudo uma coisa só. Como eu falei do Mahabharata, né, por nós estarmos lembrando aqui que no Mahabharata tem aquela conexão fantástica que eu falei aqui no início. Ora, gente, Jesus diz, Emet, Emet, saiu um homem a semear no campo e semeia belas sementes de trigo e vai à sua casa. Um homem, ele diz em algumas traduções, o Senhor, mas eu ouço aqui, saiu este filho do homem, que ele refere. Quem é o filho do homem? O filho do homem é o filho daquele homem original. Vamos lembrar quem é o homem original? Adam Harishon, o primeiro homem. E este homem não era homem no sentido gênero, como a gente fala aqui. Que, e a mulher onde está? Não. Lá nos 6 dias da criação, no símbolo está, Deus criou o homem, macho e fêmea o fez. E isso funde, desfaz o sentido de gênero, como a gente faz aqui, essa divisão tão dura no mundo, né? Ora, este homem que está se referindo Jesus na sua parábola, sai o filho do homem a semear e semeia trigo. À noite vem o adversário, Satã. Satã é o adversário e a gente atribui sempre a força do mal, a força externa que nos ataca, que nos abrange. Lembrem bem da história? A gente sempre botando a culpa no outro, né? Projetando no outro, no terceiro, no fora, naquilo que eu julgo. Satã é tudo aquilo que é criado pelo ego distorcido. O adversário está dentro de nós mesmos, o adversário é o nosso ego iludido. Satã vai à noite, sorrateiramente, e semeia no meio do trigo joio. E por que Jesus usa essa comparação? Vocês já viram, hoje o Dr. Google traz, é fantástico. Se alguém já viu como é o joio, né? A gente ouve isso quando quem aprendeu catequese na igreja, ouve sempre falar da palavra do joio e do trigo, os dois vão crescer juntos, vocês vão ver na parábola logo a seguir. Como é que é o joio? Depois que cresce, não, mas quando o joio inicia, é muito difícil que você diferencie a plantinha do joio da plantinha do trigo quando elas estão começando a crescer. As diferenças existem. O trigo é mais maleável, o trigo tem uma aparência no final mais bonita, né? Mas a cor dos dois é a mesma. E aí quando ele chega, os servos dizem assim, Senhor, alguém veio aqui, o adversário veio à noite nesse campo e semeou o joio no meio do trigo. O senhor quer que nós trabalhemos para retirar esse joio agora? Aí o Senhor diz assim, não, deixai que eles dois cresçam juntos. Quando for o tempo da colheita, virão os ceifeiros. E os ceifeiros recolherão o joio, primeiro o trigo, que será a colheita abundante, e o joio será enfeixado, enfeixem esse joio, e ele será levado ao fogo. Aí a igreja bota o fogo do inferno, enfim. Mas o original, né, do aramaico original será levado ao fogo para a purificação. Olha que coisa interessante. Vejam que coisa interessante. Vamos trazer então agora, como a gente fez com a Paraxá, o código para os arquétipos. O Filho do Homem, o Senhor do Campo, é representado por Jesus Cristo? Claro que é. Por quê? Porque ele foi um avatar que veio aqui, a esse mundo, com a sua consciência crística em toda a plenitude, todo o seu poder, a dizer, assim é alguém que conquista essa consciência, com os pés nesse mundo. Então, todos vocês são assim como eu sou. Jesus sempre falou isso. Não há diferença entre a minha natureza e a natureza de vocês, principalmente no Evangelho de João.
ele deixa bem claro que o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, o Menachem, o Cristo, a palavra, o Consolador do Pai, é o Messias, está dentro de cada um de nós. E vocês precisam despertar. Portanto, o Filho do Homem é, sim, vivo em Jesus, mas é também apagado, morto não, mas apagado, dormido, escondido dentro de cada um de nós. E o Filho do Homem tem um campo. O Filho do Homem, então, é a nossa consciência crística. E eu já falei aqui na semana passada que a nossa consciência crística é a presença divina em nós e a única estrutura que nos permite o contato com o Criador Supremo, com o Criador da fonte universal. Incapaz de definir, o Criador dos universos, de tudo aquilo que a gente cada vez mais se espanta em saber, que é e que nós não podemos definir. Mas, ao mesmo tempo, esse Criador maravilhoso expressou a sua natureza em tudo que Ele criou. E dentro de nós, ali Ele está. E Ele responde na forma como nós, ego, que nos separamos do pecado original, propomos. Então, lembrem-se que Ele diz, meçam e serão medidos, hajam e receberão o fruto da ação. Porque quando a gente se separou, a gente determinou, quando eu digo determinou, nós escolhemos a aplicação sobre nós da lei kármica, da lei de causa e efeito. E vivemos nela agora, nesse momento, todos estamos sob ela. E ela é uma lei evolutiva, só que não é a lei maior. A lei maior é conduzida pelo viés do amor, da luz, da plenitude, da união, aonde Esaú e Jacó se juntam e aonde o joio e o trigo vão crescer juntos, porque no final das contas os dois são ervas vindas da terra. Se um dá o alimento, o outro é uma erva daninha, não dá nada? Não, nada não dá nada. E a gente entende o joio como um símbolo da nossa sombra. Se fosse uma coisa ruim, o Senhor do campo, a nossa consciência crística, teria dito assim, tirem já, né? Porque quem foi que veio e semeou? Foi o adversário. A consciência crítica semeia o trigo. O trigo é o alimento da alma. Depois eu vou falar um pouquinho do símbolo do trigo. Mais um pouquinho. O trigo é a essência da qual nós podemos trabalhar e fazer o pão, né? Nós recebemos o trigo, plantamos, colhemos e trabalhamos para fazer o pão, o alimento. O joio está ali, cresce junto e foi semeado não pela consciência crística, foi semeado pelo adversário, pelo ego. Mas também é algo divino, porque o ego também é. Tem gente escrevendo o joio e o trigo, somos nós, é isso mesmo. Por isso é que precisam crescer juntos. Quando aparecem os dois, o mestre diz, agora colham os dois em separado. E um vai para a purificação. E o outro será levado às primícias da colheita para ser ofertado ao divino, para fazer alimento, para fazer tudo. E muita gente diz assim, o joio é o pessoal que é mau, né, que cresceu junto com o bom, e na hora vai chegar o Senhor para julgar o mundo, vai separar todo mundo, vai mandar um para o inferno e vai mandar um para o céu. Gente, que Deus era esse, né? Que de repente, deixa crescer o joio ali, não faz nada com ele, né? E no final você vai pegar ele e vai jogar no fogo do inferno e ele vai ficar lá ardendo para a eternidade inteira. Caramba! Esse Deus a gente não quer. A divindade vive em nós e ela responde segundo nós daqui de baixo nos elevamos, como Jacó precisou, como os anjos, subir a escada para depois descer. Está lá, os anjos subiam e desciam a escada. E achar ele direto a Deus. Eu preciso meditar, eu preciso me entregar, eu preciso ir lá em cima. Porque se o ego plantou o joio e assim foi, no final esse joio vai ser enfeixado e vai ser purificado. Vai ao fogo. Gente, a purificação pelo fogo é um arquétipo que está em todas as tradições espirituais. Jesus fala dela muitas vezes. Ele diz o seguinte, eu não estou aqui nesse mundo para ficar brincando.
Eu não vim trazer paz imediata. Aliás, eu vou trazer conflito, porque vai aparecer 5, esse número, 5 é o número do homem, da natureza humana, dos 5 níveis da alma. Vai ter conflito aqui até que chegue o fogo e purifique o que tem que ser purificado. Eu vim trazer espada e vim trazer fogo. Eu quero que esse fogo arda. João Batista fala que a natureza crística, batiza com fogo. E o fogo, ao fazer o joio se transformar em outra substância, a substância do joio pelo fogo, o que acontece? Vira cinza, que pode ser juntada no campo para virar um adubo para o próprio trigo, e vira algo que se eleva, soprado pelo vento. A purificação do fogo está, portanto, em todas as palavras desse mestre e está na palavra de Krishna. No Bhagavad Gita, quando ele inicia Arjuna, ele vai levando Arjuna a conhecer a natureza mais profunda do ser, que não está no julgamento do mal e do bem, daquele que foi meu companheiro, que não foi. Eu vou lutar contra aquele que vai lutar contra você mesmo, sim, como lutou Yaakov. Você vai lutar contra os seus parentes. Numa batalha para que no final de tudo, no final da batalha de Kurukshetra, não está nem no final do Bhagavad Gita, todo mundo se unifica lá no fim. Os inimigos e os amigos estão todos no paraíso, todos juntos. Esse é o final do Mahabharata, para quem tem coragem de ler. Existem edições muito simplificadas do Mahabharata que são interessantes. Mas no final do Bhagavad Gita, Krishna chega para Arjuna e diz assim: e o grande fogo purificador de Kriya Yoga, o fogo purificador de Yoga, quando aceso, ascende pela coluna, é a Kundalini que sobe, para que esta consciência, Roshli, lembrem lá da outra significação de Israel? Israel pode ser Yashar El, direto a Deus, é o fogo que sobe, e Roshli, a minha cabeça, para onde a gente vai subir a Kundalini, para que o alto e o baixo se façam um só. O mal e o bem deixem de existir, para existir somente a união harmônica do que é positivo e do que é negativo, do claro e do escuro, da noite e do dia, do certo e do errado. Tudo se fundirá num padrão superior de luz. É isto que clama dentro de nós a consciência crística, e para isso é preciso deixar o joio e o trigo crescerem juntos, porque os dois fazem parte da mesma natureza criadora. Os dois são alimentados pela terra. E se um já é alimento pronto não, né? Porque se você comer semente de trigo não dá para gostar. Se um ele pode ser a base de se fazer um alimento, o outro precisa ainda passar pelo fogo e ser nele purificado, e ser nele queimado, e ser nele calcinado e transformado novamente em essência. Como Esaú e Jacob, num grande abraço, voltaram a ser unidade, os dois. E como o joio e o trigo, no momento em que o fogo purifica, os dois se fazem um só. É assim que eu, não sou dono da verdade, entendo a palavra desse mestre, quando fala, deixai crescer juntos o joio e o trigo. Não significa, pode até significar, se você só olhar para o mundo externo, né? Deixa o mal e o bem aí no mundo crescer separado, que eu vou separar, mas aí entra o castigo, aí entra a culpa, aí entra tudo que, em mais profundo, não é assim. Deixai crescer juntos o joio e o trigo. Vamos olhar para dentro de nós e vamos entregar ao fogo da purificação. Aí vejam como encaixa, ao meu ver, né, gente, perfeitamente as meditações que todas as tradições espirituais nos trazem. A oração como um instrumento poderoso. Esse é o fogo purificador do joio. O fogo purificador do joio são os estados interiores. Vou voltar à tradição espiritual oriental que nos deixa isso muito claro. É a Kundalini que está lá enroladinha, né? Só ali circulando dentro do campo escuro do ego. A cobra que vai subir, a serpente, esse fogo serpentino de Kriya, ascende até encontrar no campo superior do nosso templo a união. Não é ficar só lá para cima. E achar El, direto a El, que é o nome Deus, o nome divino que vincula-se diretamente ao poder da misericórdia. E misericórdia não é ter peninha, é ter compaixão, é ter empatia, é ter integração. Portanto, o joio e o trigo
crescem juntos, ao meu entender, por isso. Porque nós precisamos trabalhar tudo que existe dentro de nós. E a beleza que existe mesmo no joio, e mal ou bem, esse crescer juntos significa que o final da história é sempre a reunificação. Porque a purificação do fogo pela qual passa o joio o reintegra ao trigo. E o trigo é uma belíssima... Aí eu não posso deixar de pensar num símbolo que ele utiliza, se valendo do símbolo do pão, da sua tradição hebraica, hebreia, melhor dizendo. Jesus era um galileu, ou era um judeu da tribo de Judá, mas e ele expressa todos os seus passos nessa tradição, sem dúvida nenhuma. E ele chama o povo de Israel dentro dessa visão ampla, daquele referenciado lá, Abraão, pai de todas as nações, não de uma religião dessa ou daquela. Imagine, tem 3 religiões que se acham filhas de Abraão e elas se degladiam entre si. Muito triste, a espiritualidade profunda de todas elas é uma só, a espiritualidade profunda é uma só, em qualquer visão mais ampla, mais aberta, mais amorosa, mais compassiva que a gente queira dar. Tudo é um nessa profundidade. Então, a gente até pode ter mais afinidade, por qualquer motivo, com uma visão, com uma tradição. Isso é bonito, isso é belo, não é nada errado. Mas se eu fizer desta afinidade uma sectariedade, um sectarismo, comecei já a entrar no campo do ego. Então, gente, o trigo que está na tradição hebraica desde sempre, partir o pão, né, o pão ázimo, a matzá, sem fermento, né, porque o fermento faz crescer, e o fermento é usado como um símbolo de uma coisa boa. Por exemplo, o reino dos céus é o fermento. Você faz pequenos movimentos da alma, com uma pequena quantidade de fermento, e a massa cresce. Ou seja, fazer um movimento espiritual reflete no mundo físico de uma forma brutal. E a gente não acredita nisso e não faz. A gente não ora, não medita. Essa é a boa comparação do fermento. Mas se eu pegar o fermento, eu posso comparar também com a língua má, com a intriga, com a calúnia. Eu jogo uma pequena quantidade de fermento numa coisa e aquilo cresce de uma forma que não tem essência, só tem maldade nesse sentido separado, né? Mas o fermento que faz o pão, que faz a massa do pão, por isso é dúbio também, é interessante isso, ele é usado no pão, né, fermentado ou não, dependendo de como ele vai ser entendido na tradição hebraica da qual vem Jesus, e é herdada pelo cristianismo, né, quando a missa, né, a Eucaristia representa um código profundo, tão mal entendido. O Padre Pio sabe muito bem, né, Padre Pio, e o quanto ele viveu. Ele, dentro do catolicismo, que o enfeixava de todas as maneiras, ele encontrava na Eucaristia uma ponte onde ele podia se ligar a essa consciência infinita, porque ele entendia o poder que estava ali naquele momento. Quando Jesus fala, este é o meu corpo e este é o meu sangue, porque o vinho e o pão simbolizam isto, isso escandalizou muita gente e foi trazido para a Eucaristia. Eu entendo, com esse significado original, significa o seguinte: o pão, o corpo, o vinho, o sangue são o pão e o corpo do Cristo. Que Cristo? Da estrutura crística, divina, que vive dentro de cada um de nós. Então o nosso caminho é nos ligar a esta essência, e por isso ele disse: comam, bebam, introjetem essa natureza que existe em mim, e eu faço com que ela seja compartilhada com vocês, porque vocês a têm dentro de vocês. Então, esse símbolo, né, do trigo como algo que significa a natureza divina, já pronta, crística, e o joio como a natureza egóica humana, mas que os dois crescem juntos, e na hora que se separa a natureza humana no joio, o que se faz é só purificá-lo no fogo. E que fogo? O fogo de Kriya, aí já lembrando Bhagavan Krishna. Kriya Yoga, a purificação pelo fogo, o sacrifício do fogo,
fazer sagrado, sacrifactum, sacrificium, sacrifício. Fazer com que todos os meus atos, todos os meus pensamentos, todas as minhas ações, todas as minhas palavras estejam chanceladas, embasadas e expressas da forma do sagrado. Porque o sagrado é o próprio Criador. E aí, gente, a gente fazendo isso, o nosso caminho está aberto. E eu queria, assim, hoje, né, aproveitando que nós estamos nesses momentos tão duros, né, por um lado, tão expressivos, mas ao mesmo tempo com tanta oportunidade, por outro lado, aproveitar que a gente faça esse trabalho, que a gente procure fazer esse trabalho. E a gente aqui, né, eu pelo menos reputo isso, nós nos reunimos um pouco mais de 100 pessoas, variando lá todos os dias, né, 150, 160, é um número significativo para que a gente possa disparar forças curadoras, no sentido amplo dessa palavra, em direção a nós mesmos, porque não, em primeiro lugar, sim, mas expressar com isso o poder curador que nós podemos compartilhar. Eu não me arrisco nem um pouco a errar com o mundo todo, com o universo inteiro, quiçá, né? Porque cada dia mais que passa, a ciência humana vai descobrindo os fatores unificantes em tudo o que ela analisa, em tudo o que ela procura, em tudo o que ela acha, né? Nós vamos entendendo cada vez mais sobre a unidade da vida e temos à nossa disposição um momento, eu diria, glorioso, de podermos dar grandes saltos. E ao darmos esses saltos, descobrirmos que esses saltos foram simultaneamente mergulhos. E se formos para o mergulho, vamos descobrir que ele foi simultaneamente um salto. Tem um físico, e agora me lembro dele, um grande físico americano, mas que viveu na Inglaterra, chamado David Bohm, que foi um físico quântico que criou uma teoria chamada do holocentrismo. Aliás, a casa de Padre Pio é holocêntrica. Esse movimento holonômico, holocêntrico, em que você não diferencia o salto do mergulho, onde tudo se unifica, onde esses processos todos vão se integrando numa unidade que, se ela é complexa, ela jamais deixa de ser unidade. Então, nós vamos chegando a conceitos que nós vamos encontrar em tudo que o homem vê. E não há momento talvez mais bonito na história da humanidade do que hoje, com todas as dores que a gente tem passado e visto passar. Mas nós podemos ser, nos tornarmos canais, pequenos canais, não importa, mas pequenos canais vão se juntar a outros canais maiores. E no final esses canais se ligam a um grande rio e esse é um grande mar e tudo se faz unidade. E nós precisamos entender esse potencial que nós temos de transformar as nossas vidas. Nós todos que estamos aqui, certamente temos cada um a nossa vida com as nossas lutas, nossas dificuldades, nossos desafios, mas a forma de nós superarmos isto é fazer aquele movimento que Yaakov fez. Fazer o movimento de ter certeza de semear a boa semente. E que se a gente mesmo, porque o adversário somos nós, vai lá e semeia o joio, não tem problema, deixa crescer juntos. Vamos tratar já da purificação. Vamos tratar de preparar esse fogo de cria. Vamos nos antecipar. E como é que a gente faz essa antecipação? Vamos meditar. Vamos criar uma rotina nas nossas vidas. É importante, viu, gente? Agora voltando para o lado mais prático dessa história, nos aproximando, porque não tem mais coisa teórica para a gente ficar falando aqui, entendermos que de alguma forma é preciso que nós tenhamos... Rotina é uma palavra que fica às vezes mal interpretada, porque rotina às vezes significa algo que vai ficando frio, sem essência, sem vida, uma rotina, a rotina da vida. Não é essa rotina que eu estou falando, não. Ao contrário, cada dia que a gente acorda, todas as tradições espirituais nos falam que a primeira coisa que a gente faz quando abrir o olho é ter dentro de nós um sentimento, ainda que muito rápido, de profunda gratidão por podermos estar novamente com um dia
né, mais uma volta da Terra em torno dela mesma à nossa disposição, mais um movimento que está sendo feito pela conjuntura de forças que nós disparamos, ainda que esse dia esteja nos prometendo coisas que não são boas, a gratidão tem que vir. E nós temos que ter uma rotina, no bom sentido da palavra. Eu vou transformar a palavra, né? A Carmen fala acordar, é isso mesmo. Existe, todas as religiões têm, né? Mas gratidão, um acordar que simboliza um acordar mais profundo, né? Eu abro os olhos no mundo físico, mas quiçá eu esteja também fazendo nesse dia um movimento, tendo o dia como um campo de trabalho. Cada dia é um dia, abrindo os olhos também para enxergar esse mundo maior, esse mundo espiritual, indo direto a ele. E, portanto, desta gratidão, a gente começa, eu estou chamando de rotina aqui, mas o nosso processo. Então, gente, eu quero compartilhar com vocês, não é uma coisa fácil, porque a nossa vida nos puxa, né? A gente já acorda preocupado, já acorda, hoje em dia, às vezes até um pouco menos, mas a rotina normal está voltando das pessoas, com seus problemas específicos por causa dessa pandemia, mas a gente não para entender, né? E esse parar aí não é parar no sentido estático, o movimento interior de gratidão e de nos unirmos de alguma forma a irmos direto a Ele, Israel, e achar Ele, nos unirmos a essa misericórdia infinita, essa compaixão, a esta consciência infinita, que não está lá no alto. Eu estou usando aqui o símbolo do alto porque é o que nós estamos mais acostumados, mas esse processo precisa acontecer. Estou transformando a palavra rotina em processo. Então, que seja curto, mas que a gente faça uma pequena meditação, respirações profundas, porque a respiração, gente, é o grande mecanismo de união entre o mundo invisível e o mundo visível. Começa nos ligando ao único elemento físico invisível para nós, que é o ar, né? O ar é transparente à nossa visão física. A gente sente ele com o tato, né? No vento, na brisa, mas não vemos. Mas quando a gente inspira, esse ar físico traz com ele o invisível, traz o prana, traz o ki, o shva. Ao nós respirarmos, nós podemos nos conectar mais facilmente a esse mundo, que as portas de acesso, como diz um grande guru de todos nós, Paramahansa Yogananda, estão atrás das pálpebras fechadas. Mas eu abri os olhos e eu posso novamente fechá-los para entender que de trás das pálpebras fechadas eu encontro o mundo interior. Ou posso fazer de olho aberto também, não tem problema. Mas vamos fazer um pequeno momento de respirar e aí vocês escolham. Se alguém tem afinidade com a visão tradicional trazida pelo cristianismo, faça então uma oração que remeta a nossa consciência ao alto. E eu gosto muito de nos direcionar à Mãe. Então, eu acho que a Ave Maria, por exemplo, é uma oração fantástica. O Pai Nosso também, mas pode ser uma oração pessoal. Eu só tenho uma observação na Ave Maria. Eu não gosto naquele finalzinho, a hora da morte, não sei o quê. Eu gosto muito de agregar na Ave Maria aquilo que foi trazido por uma grande vidente no século XIX, dentro da tradição cristã, Catherine Labouré, porque se vocês observarem o cristianismo, mesmo o cristianismo católico, quando Maria começa a aparecer intensamente no século XIX, é para dar ênfase nesse processo de oração como um instrumental poderoso, né, na linguagem cristã de salvação, mas em qualquer linguagem, salvar, né, significa elevar. E aí, eu gosto de juntar, depois que a gente fala, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, o Cristo amado. Ó Maria concebida sem pecado, para rimar, né? Rogai a Deus por nós que recorremos a vós. E a gente deixa no final aquela, rogai por nós pecadores, né? Que para mim entra um pouco de culpa, e que a gente vai morrer e no final vai para o inferno ou para o céu. Eu acho que quando ela veio e apareceu para Catherine Labouré e disse, ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós, e inclusive impresso na chamada medalha milagrosa,
Eu acho que ela estava propondo ali, né, quietinha, essa mãe divina, essa expressão da mãe divina que foi Miriam de Nazaré, a mãe de Yeshua, com o mesmo nome da irmã de Moshe. Eu acho que embeleza a Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, o Cristo que está em nós, amado, sai do ventre da mãe divina em nós. Ó Maria, concebida sem pecado, significa isso, unida sem nenhuma separação à natureza cósmica, concebida sem pecado, porque nós todos, a nossa alma pura foi concebida sem pecado. Ó Mãe Divina que vives em nós, e portanto, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nesse momento, eu acho uma boa oração. Para quem tem gosto de tradição da Kabbalah, quando acorda de manhã, há vários movimentos, e há movimentos às vezes que ficam horas, mas o Ana Bechoa, por exemplo, é uma prece que tem dentro dela o código de 42 letras, consciências, como eu tenho falado aqui, hebraicas muito poderosas, vibratórias, de conexão com a consciência cósmica, muito poderosas. Enfim, um momento ao acordarmos de conexão para prepararmos o nosso dia. Gente, isso faz uma diferença brutal. Eu conclamo vocês a experimentarem, quem já não faz, que eu estou falando com pessoas daqui que podem dar, isso eu faço todo dia, claro, é lógico, isso é lógico, mas não é comum se fazer de uma forma consciente, preparando as forças, agregando à volta de nós a proteção que nós precisamos para o nosso dia, a luz que nós precisamos para que os nossos problemas sejam resolvidos pela via real, ir primeiro ao alto. É tão verdade isso que há tradições, por exemplo, na Kabbalah é muito clara, mas também nos grandes gurus, que a oração é um movimento. Se a gente vai olhar, eu vou falar de um agora hoje que eu não conhecia, gente, e veio a mim ontem, e eu quero compartilhar com vocês ainda nesse final, mas eu acho que veio assim a propósito. Esses grandes gurus e todos os grandes mestres falam assim, de manhã, e falam de manhã cedo, né? Por isso tem gente hoje falando em acordar às 5 horas da manhã. Eu, no meu caso, eu durmo muito tarde, então acordar às 5 para mim não é, mas eu vou ali pela madrugada, não acordo tão tarde quanto às vezes eu gostaria, porque não dá, mas de manhã é a hora que a gente pode preparar o dia. Então, a gente deveria trabalhar, às vezes, diz esses grandes mestres, só na parte da tarde, porque o verdadeiro trabalho a gente faz lá dentro. O nosso trabalho externo não pode estar dissociado do trabalho interno. A nossa sociedade não permite isso, né? A gente trabalha, né? Parece a expulsão do paraíso, é o dia todo, são horários enormes. Assim é a vida. Não estou dizendo para a gente parar de trabalhar, mas o que eu estou querendo é dar o significado de quanto é importante o trabalho interno, quanto é importante a oração, quanto é importante o processo espiritual de meditar, né? Olha, a Carmen da gente acorda às 5, é uma bela hora para quem consegue, porque ali você consegue pode ter, de repente, 1 hora inteira ou até mais, né? Porque de 5 às 7 são 2 horas de meditação, de integração, de exercícios físicos, né? De yoga, tai chi, tudo isso é força para que a nossa consciência vá se direcionando aonde ela tem que se dirigir, porque é do alto que as coisas vêm. A gente precisa fazer o movimento de baixo, mas elas vêm do alto. É porque a gente desconectou, quando a gente fez a separação egóica e caiu na ilusão, que a gente precisa refazer o movimento de baixo, como nós temos que fazer, né? E quando a gente faz isso, a gente vai perceber o quão é importante. Por isso é que Muhammad, esse grande profeta tão mal entendido, preconizou os seus seguidores orar 5 vezes ao dia. É por isso que se ora 3 vezes ao dia, dentro dos devocionais do judaísmo ou da Kabbalah, mesmo no cristianismo, né? Mas se a gente percebe isso no início do dia, e aí eu vou jogar para a noite, porque quando a gente deita também, a nossa alma se desprende, o nosso espírito deixa as energias mais soltas, e a gente pode sofrer danos espirituais ali, durante esse sono não cuidado, sem meditação e sem preparação, seja qual for a escola, qual for o método, a gente precisa, ao entender o início do dia e o final, entender como o meio do dia também, mesmo no meio do trabalho, a nossa consciência tem que estar cada vez mais elevada. Isso é um treino.
E ao fazermos esse movimento e treinando, a gente vai chegando lá. E nós vamos nos tornando, portanto, canais de luz para todos aqueles a quem amamos. E para muito mais. A gente precisa ter esta consciência de que uma conexão com a natureza real que vive em nós é o necessário. E é o suficiente. É necessário e é suficiente. Porque o resto vem. O resto vem de acréscimo. Novamente, voltando à palavra desse mestre, ele diz: procurai Ruach, procurai Neshama, procurai Yehidah. São os níveis da alma, simplificando: procurai o Espírito e todo o mais vos virá. A gente pode acrescentar em acréscimo, mas virá. Vamos fazer uma visualização lembrando esse guru que eu tive conhecimento dele ontem, Niman Karoli Maharaj. Eu nunca, confesso a vocês, eu nunca tinha ouvido falar, mas esse ser apareceu para mim ontem, na minha meditação. E vocês forem no YouTube colocando Niman Karoli, Maharaj, esse guru que viveu no século XX, que realizava milagres, que era de uma simplicidade, uma aparência externa completamente dissociada do que poderia parecer desses gurus, que não são gurus de nada. O guru é um ser que se transforma num canal, portanto, no guru não existe o ego. Esse ser apareceu para mim ontem e depois eu fui procurar no YouTube e encontrei que ele realmente existia. Confesso para vocês que eu jamais tinha ouvido falar dele. E se ele se aproximou, depois eu fui ver a sua história, como ele é realmente um canal divino. E até hoje tem seguidores na Índia, em Vrindavan, que é a cidade de onde vem Bhagavan Krishna. Que ele abençoe nesse momento esse nosso encontro. Vamos fechar os olhos. E eu vou fazer uma visualização hoje muito simples, mas que vai se transformar numa oração a ele. Porque se ele apareceu para mim ontem, e eu pude ter esse contato com ele, a gratidão é nesse momento enorme. Eu sinto a sua presença. Só para que vocês possam ver, quem não o conhece, como eu não o conhecia, ele é um senhor bem quase obeso, com a cabeça completamente calva, aquele nariz adunco dos hindus, um bigode, uma barba meio crescida, pequena, barba curta, bem curtinha, branca, grandes orelhas e o olhar penetrante. Mas essa aparência física é apenas um pequeno anteparo à natureza que eu senti nesse ser. Então vamos, nesse momento, respirar, fechar os olhos, nos voltar para dentro de nós mesmos, sentir os pés no chão apoiados, fazendo respirações profundas. E na nossa tela mental, nos dirigirmos a Niman Karoli Maharaj, devoto de Shri Hanuman e de Shri Ram. Ram, 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 Ram. Eu descobri depois uma gravação dele no YouTube cantando o nome de Ram. E Ram é o avatar que, eu já disse aqui, mais se aproxima de cada um de nós, porque ele viveu no mundo, em alguns momentos com fraquezas bem humanas, ao contrário de Bhagavan Krishna, mas ele também é Vishnu, ele também é a divindade. E se valeu de Shri Hanuman para poder libertar a sua contraparte feminina, Sitaram. E Niman nos mostra que ao nos dirigirmos à natureza de Rama em nós, nós curamos, nós purificamos o nosso joio, nós nos unimos a Esava, nós temos a bênção do anjo, nós nos transformamos em Deus. Vamos respirar profundo e sentir a Kundalini, vamos contrair o períneo e sentir a força da Kundalini lá no chakra básico.
E o vermelho de Esave, que está representado pelo chakra básico, vai subindo como luz pela medula espinhal, tomando o chakra Svadhisthana, o chakra Manipura, e o laranja e o amarelo junto ao vermelho vão ganhando um aspecto de dourado, e inspirando mais vão encontrar o prateado do amor e da purificação no chakra que está na projeção do coração, Anahata, e ali o dourado e o prateado se fundem numa cor opalina, e essa por sua vez ascende, passando pelo chakra azul, também prateado na garganta, e até pelo Sushumna, esse grande canal que unifica todos os canais, até o centro, onde Shashkara, passando por Ajna, nos glorificam. E o nosso ser se abre nesse momento, e esse Guru, com sua força, se aproxima de nós para nos falar de Ram. Ram, 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 Sita Ram, 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 Ram. Vamos inspirar essa luz, porque dentro de nós existe a natureza divina, ainda separada como Sita e Ram, quando Sita foi raptada, mas cantando, orando, seja por qual for nossa via, por qual for o nosso método, não existe caminho que seja melhor do que o outro ou maior. Nesse momento, o nosso ser é um grande templo, e esta força vibra, curando concretamente a todas as mazelas, queimando todo o joio dentro de nós, mas a fumaça desse joio é como um incenso queimado no altar da divindade e se transforma na ponte que une o céu e a terra. E tu, Pai, unido à Mãe, estás nos céus, e o teu nome é santificado. Teu reino, portanto, vem a nós. E a tua vontade é feita, porque a nossa vontade está unida à tua. O pão que fabricamos, na verdade, é dado por ti. E hoje é o agora e é todo sempre. Todos os dias, cada dia. O perdão das dívidas que os nossos irmãos têm conosco, nós fazemos porque temos compaixão e sabemos que isto permite que sejamos também nós perdoarmos das dívidas que contraímos nessa lei kármica. Não nos leves a tentação nenhuma, para que sejamos apenas um movimento único, direto a Ti, Israel, e portanto livres do mal. Enquanto ele imperar nesse mundo, liberta-nos do mal, defenda-nos do mal, proteja-nos do mal, para que ele um dia seja completamente tomado pela luz do bem infinito. E que essa luz nos cure, nos transforme, nos purifique, nos renove. E nesse momento, nós vos reverenciamos, prostramos e agradecemos. Amém. Ve amém. Vamos respirar. Mais uma vez, vamos sentir essa presença, vamos saborear aqueles de nós, porque estamos todos juntos nesse momento, nossos corações estão unidos, nós estamos todos tocados por essa presença, e que sim, Karoli Maharaji, a quem eu tenho gratidão por
ter trazido a sua presença renovadora, que eu não julgo merecer, mas que eu quero compartilhar com todos vocês, para que todos vocês possam ter também mais um canal, como são todos os seres que despertam na consciência divina, canais, salvadores, para que nós possamos, através deles e da consciência que vive neles, nos unificarmos e, portanto, sermos salvos. E essa salvação se expressará em tudo em nossas vidas. Gratidão, que a paz esteja com todos nós. Amém. Na aurora que vem rompendo, é o sol que vem surgindo. Na aurora que vem rompendo, é o sol que vem surgindo. As flores mais lindas do dia são as Ave Marias. As flores mais lindas do dia são as Ave Marias. Caboclo Muriqui, qual banda ele vem chegando. Caboclo Muriqui, ele chegou com a linha de Umbanda. תרצה רוח, קבל רינת עמך סגבנו, תארנו נורא. אנא בכוח, גדולת ימינך, תרצה רוח, קבל רינת עמך סגבנו, תארנו נורא. אנא בכוח, גדולת ימינך, תרצה רוח, קבל רינת עמך סגבנו, תארנו נורא. נא גיבור דור שייכותך, כבבת שומרי, בכם תהרג, רחמי צדקתך, תמיד גומלם חסין קדוש. שבתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע
ימינך